Um cientista estava fazendo uma cirurgia em um olho. Se desse certo, ele conseguiria capturar um raro organismo conhecido como morcego ocular, uma criatura que valia uma fortuna. Mas antes que terminasse, sua filha cega abriu a porta sem querer. Foi o suficiente para o organismo escapar direto para a floresta. Desesperado, o homem saiu correndo atrás dele, procurou por toda a montanha, mas a criatura tinha desaparecido sem deixar nenhum rastro. Diziam que esse organismo só aparecia uma vez a cada 1000 anos. Quem conseguisse capturá-lo ganhava poderes inacreditáveis. Era capaz de enxergar a quilômetros de distância, prever o futuro e até conhecer o destino das pessoas. Parecia uma oportunidade única, e ele tinha perdido. Mas quando estava prestes a desistir, aconteceu algo impossível. A filha, que era cega desde pequena, voltou a enxergar de repente. Tomado pela felicidade, o pai nem percebeu que os olhos dela haviam ficado completamente roxos. Em apenas alguns dias, ensinou a filha a descobrir todas as cores do mundo. Os dois acreditavam que finalmente teriam uma vida feliz, só que aqueles olhos enxergavam muito mais do que deveriam. Ela conseguia ver lugares a quilômetros de distância. E pior, também via o futuro. Certo dia, enxergou a morte do próprio tio antes que ela acontecesse. Depois disso, os moradores da vila começaram a procurá-la. Todos queriam saber o próprio destino. As previsões sempre se cumpriam. Ela chegou a avisar um homem que ele morreria afogado dali a um mês. Com medo, ele passou semanas evitando qualquer rio. Mesmo assim, acabou morrendo afogado no pequeno riacho em frente à própria casa. A notícia se espalhou rapidamente. As pessoas passaram a acreditar que ficar perto da garota trazia azar, mas quem mais sofria era ela. Ela conseguia enxergar o futuro, só não podia mudar absolutamente nada. Sem suportar aquilo, decidiu se isolar de todo mundo, mas nem fechar os olhos resolvia. Ela continuava enxergando através das próprias pálpebras. Era como viver sem descansar um único segundo. Sempre que olhava pra alguém, via também o destino daquela pessoa. Cada nova previsão machucava seu coração um pouco mais, até que um dia, antes do pai sair de casa, ela viu a data da morte dele sobre sua cabeça. Quis contar a verdade, mas não teve coragem. Dias depois, ele nunca mais voltou. Usando sua visão, ela encontrou o corpo dele no fundo de um penhasco. Depois de enterrá-lo, decidiu abandonar a vila. Passou a viver sozinha, vagando sem rumo, até que um dia encontrou esse homem. Assim que olhou pra ele, enxergou o próprio futuro. Naquela mesma noite, seus olhos deixariam seu corpo. Isso significava que o morcego ocular finalmente a abandonaria para procurar outro hospedeiro. Ela não queria que mais ninguém passasse pelo mesmo sofrimento. Então fez um único pedido: que ele arrancasse seus olhos e enterrasse o organismo bem no fundo da montanha. Assim, ninguém mais seria amaldiçoado. Ele aceitou. Quando a noite chegou, os olhos da garota começaram a girar sem controle, até que simplesmente saltaram das órbitas. No instante em que o organismo tentou fugir, ele ativou a armadilha que havia preparado. Conseguiu capturar as duas criaturas. Pela primeira vez em muitos anos, a garota chorou de alívio. Agora ela finalmente poderia viver como uma pessoa comum. Depois, conforme havia prometido, enterrou os organismos nas profundezas da montanha. Mas logo depois que foi embora, uma raposa apareceu naquele mesmo lugar.